Boa tarde. Boa tarde. Glória a Deus, é alegria mesmo, viu? Confirmo isso que o Marcos falou. O coração se encheu verdadeiramente de alegria, porque eu posso dizer que fui muito feliz aqui nessa casa, aprendi muito, e é muito bom rever vários rostinhos aí conhecidos, né? Que fazem parte da minha história, viu? Eu brinquei ali fora com Fernanda, falei, Fernanda, separaram a gente, porque agora eu estou no Vicariato Santa Cruz, né? Com essa divisão. Mas não é ruim dizer separaram, dividiram, porque em Pentecoste de um fogo se fizeram várias línguas de fogo, foram distribuídos, né? Então é bom ver o fogo arder aqui no Vicariato Campo Grande, viu? É bom ver que a identidade da renovação carismática tem sido preservada também aqui nesse lugar. Eu queria aplaudir mesmo vocês, aplaudir a ação de Deus que se faz presente aqui, nesse lugar. Então, meu nome é Analice, tenho 45 anos, agora estou no Vicariato Santa Cruz, Florania 2, coordenadora do grupo de oração Arcanjo Gabriel. Também sou fundadora da comunidade que tem o mesmo nome, Comunidade Católica Arcanjo Gabriel. Nosso carisma é cuidar de servos, né? Ser um hospital de almas para os servos feridos, adoecidos na missão. E assim como o Arcanjo Gabriel anunciou a Maria a vinda de Jesus, o nosso carisma é dizer que ele está voltando. Fala para o teu irmão, Jesus está voltando. A gente precisa dizer isso sempre. Está voltando. E algo que eu digo muito lá é que algo sempre ardeu no meu coração em dizer, acho que eu disse isso algumas vezes aqui no Vicariato Campo Grande, que em cada geração Deus levanta homens e mulheres, Deus separa pessoas para viver algo especial com Ele. Eu sempre tive isso dentro de mim e ia pegando as histórias bíblicas, ia vendo que em cada geração Deus levantava um povo para viver algo mais particular, algo especial. E há uns dias atrás eu estava com o Padre Tiago Nascimento, lá da Paróquia Nossa Senhora das Dores. E ele dizia assim, tem um escritor, filósofo, escritor católico chamado Chesterton, que diz o seguinte, cada época é salva por um pequeno punhado de homens que têm a coragem de não serem atuais. Eu falei, é o que eu falo, eu sinto isso no meu coração. Ele falou, Aninha, mas não vem de você não, essa frase não é de autor-leitor, alguém já escreveu isso antes. Entenda isso, em cada época é salva por um pequeno punhado de homens que têm a coragem de não serem atuais. Em cada geração, Deus levanta pessoas para fazer a diferença. E eu comecei a falar para Deus, é para esse povo que eu quero pregar. É para esse povo que eu quero ser enviada. Para pessoas que o Senhor levantou para fazer a diferença. Para pessoas que o Senhor separou para ter algo especial com Ele. Eu digo isso para o Senhor nas minhas orações, né? Então, quando a gente se propõe a ter uma vida missionária e pregar onde o Senhor envia, tanto eu atuo também, eu tenho um ministério de música, um ministério da pregação, então, né, quem é da música sabe a escassez que é, né, e a gente é chamado para muitos lugares. Porém, existe o chamado e existe o convite. O convite é aquele que você recebe e você pode ir, mas se você não for, outro pode ir e vai fazer a mesma coisa que você faria. O chamado não. Se você não for, não vai ter outro que vai fazer igual. Sabe? É aquilo que foi específico para você. Então eu peço ao Senhor que me dê o discernimento de ser criteriosa naquilo que eu aceito. Porque às vezes a gente vai aceitando os convites e quando chega o chamado, você não tem agenda, você não tem tempo, você tem compromisso com a família e você não pode ir. Então quando eu recebo um convite, eu pergunto a Deus, é convite ou é chamado? E eu peço a Deus, me leve a pregar para aqueles que tu separou para viver algo especial contigo. E aí chega o convite do Marcos. Quando eu vi a mensagem de Marcos, já apontou, não é convite, é chamado. Porque no Vicariato Campo Grande tem um povo que eu separei para viver algo especial comigo. Se você veio hoje, você faz parte desse povo. Aplaude esse irmão.
Você faz parte, como diz Chesterton, desse pequeno punhado de homens que foi separado nessa geração para fazer a diferença. Fala para o teu irmão, você foi separado para fazer a diferença. Separado. Portanto, não espante se olharem para você de cara atravessada, porque os separados vivem isso. Os separados são perseguidos, amém? Ei, os separados incomodam. Você tem incomodado? Incomodam. Incomodam. Porque incomoda. Está no caminho certo, é isso. Aqueles que Deus separou, primeiro que, muitas pessoas criticam você porque não tem a coragem de estar onde você está. Porque é grupo de oração, é reunião de núcleo, é encontrão, é missa aqui, missa ali, é isso, é aquilo, reza texto, consagra a Nossa Senhora. Não tem vida, não? Vive para a igreja? As pessoas criticam porque não tem coragem de abrir mão do que você tem feito, do que você tem renunciado, sabe? Isso incomoda. As pessoas, quando veem o mover de Deus, a ação de Deus através de você, são incomodados, ficam incomodados. E eu vou dizer para você, querido, uma pequena oração entregue de coração incomoda o inferno. Teu nome está lá, está sabendo disso, né? Está enganado, não? Está lá, é visto todo dia. E cada ação tua incomoda também. Por isso vem as perseguições, por isso vem toda essa ventania que tem soprado na tua vida. Quem está aí sobre um vento forte? Está ventando? Está ventando forte aí? Então eu estou no lugar certo, porque essa é a geração, é um punhado do povo dentro dessa geração que Deus separou, que vai fazer diferença, que já tem feito a diferença. No grupo de oração, no vicariato, mas eu vou dizer mais do que isso, a gente precisa fazer a diferença na vida. É no ordinário. O que é o ordinário? É o cotidiano, é aquilo do dia a dia. Você fazer a diferença no teu grupo de oração é bom, mas você precisa fazer no teu trabalho. Você precisa fazer na tua casa. Você precisa fazer na tua rua. Sabe, o nosso chamado é esse. É viver o nosso chamado, o nosso carisma, o que Deus plantou em nós lá fora, no meio dos comuns. Eu ouso dizer assim, porque se somos separados, e não é modéstia, não é falsa modéstia, mas eu sou... Não, é a palavra que diz. Abre lá em Romanos 8. Romanos capítulo 8. A partir do versículo 28. Amém? Amém. Glória a Deus. Aliás, sabemos que todas as coisas, o quê? Daqueles que amam a Deus. Daqueles que são o quê? Eleitos segundo os seus desígnios, segundo os seus propósitos. Se a palavra de Deus diz que tem um povo eleito, então há separação, sim ou não? Sim. Ele vai amar todos iguais, mas alguns ele chamou para mais perto. Marcos 3,13 diz isso. Alguns ele chamou para estar com ele. Para estar com ele. E a gente sabe disso, Jesus tinha vários discípulos, mas apóstolos não, Teve alguns que ele chamou para mais perto. De todos os discípulos ele escolheu 12. Dos 12 tinha 3 que estavam ali junto. Que no momento de dor ele chamou para ir junto com ele para o Calvário. E ele sabia que aqueles 3 não podiam mudar a história, mas ele queria proximidade, ele queria aqueles que ele chamou de amigos ali junto. Perto. Então não tem problema se na tua igreja falam que tem a panelinha do grupo de oração. Já ouviu isso? São a panelinha. Muda a palavra, diz, não somos panelinha, a gente é família mesmo, sabe? É família. É quando a gente sofre junto, quando a gente é perseguido junto, sofrimento une. O teu grupo de oração precisa ser um núcleo familiar. Entendeu? Repete, o meu grupo de oração precisa ser um núcleo familiar.
Você, coordenador, precisa conhecer o nome dos maridos, das esposas. Eu acho lindo a Zeni. Quando a Zeni chega para falar comigo, ela pergunta pela minha família inteira. Pelo nome. É lindo. É família, sabe? A gente está junto, procura saber a data de aniversário de filho, para celebrar. A gente precisa estar unido porque nós somos os separados, os eleitos. Seguindo no versículo 29, os que ele distinguiu de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que esse seja o primogênito entre uma multidão de irmãos. E aos que predestinou também os chamou, e aos que chamou também os justificou, e aos que justificou também os glorificou. Veja se não tem essa palavra aí, ó. Eleitos, predestinados, ou seja, aqueles que já têm um destino definido. Aqueles que ele distinguiu. Distinguir é marcar, é caracterizar, sabe? Aqueles que ele chamou. Ou seja, tudo isso são características suas: eleito, separado, marcado, predestinado. Querido, eu aprendi isso. Escolhido não tem escolha. Você acha que você é um escolhido de Deus? Sim ou não? Sim! Aleluia! Escolhido não tem escolha. Como assim, Ana? Você já viu um passarinho que fica lá dentro da gaiola com a porta aberta? É você. A porta está aberta. Você quer ir embora? Mas você já falou que queria. Hã? Algumas vezes, né? Mas você consegue ir? Não dá. Onde iremos, Senhor, se o Senhor diz palavras? Aleluia. Quantas vezes a gente diz que não vai voltar a pregar? Que a gente vai entregar o ministério. Coordenador de grupo de oração ouve isso muito. Coordenador vicarial acredito que também, né? Quantas vezes tem servo entregando o ministério para você? Quantas vezes? Na semana seguinte está lá. A gente se descabela. Ai meu Deus, fulano não vai mais agora, Senhor, como vai ser? Depois vem lá uma mensagem: não, eu orei. Falou, orou não, você apanhou de Deus, eu tenho certeza. A gente fala, não vou mais, Deus, como Jeremias, né, dizia. Mas tem um fogo que arde em meu peito, que não deixa eu parar de pregar, de cantar, de estar na presença dele, porque escolhido não tem escolha. Ele chega de brigar com Deus. Aceita a tua eleição, aceita o teu chamado, sim. Aceita as renúncias que você tem que fazer. E tem. Não dá para negociar, tem que fazer. Sabe? Porque a gente foi separado para viver algo especial com Ele. E a gente perde tempo brigando com isso. A igreja tem perdido tempo brigando. Quantas pessoas entrando e saindo da presença de Deus, como se fosse um relacionamento fútil. Hoje Ele me agradou, eu estou com Ele. Depois que Ele me diz não, eu saio. Se Ele falar que não é do meu jeito, eu não quero. Ele não é homem, sabe? A gente precisa ter um relacionamento sério e entender. Eu sou essa pessoa que foi escolhida assim. E quando fala, Ana, é isso, é aquilo, porque atribui muitos títulos, né? Eu falo para Deus, como isso me pesa? Ser referência pesa, né? É o servo do grupo de oração. Você não consegue passar uma missa sem que olhem para você. O padre começou a orar em línguas, já olham para você para ver se você está orando também. Não é assim? Aconteceu alguma coisa na missa, já olham para você porque você tem a obrigação de dar jeito. Porque o povo da renovação carismática é dinâmico, né? Resolve os problemas, sabe? Ser referência é muito difícil, gente. É muito difícil, mas escolhido não tem? Pede isso. Escolhido não tem? Não tem escolha. É game over para nós, tá? Acabou pra gente. Acabou a vida velha. Agora só viveu o novo com o Senhor.
Então, a palavra de Deus lá no 30 vai dizer que aos que ele predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e o que justificou também os glorificou. Você lembra que eu disse que teria perseguição? Quando a gente é separado, quando a gente é escolhido, não adianta. Já começa a treta, tá? Você nem gosta de treta, mas a treta vem até você. Não é assim? Você foge da fofoca, mas a fofoca chega, né? Você foge da situação, a situação está lá batendo na tua porta. Ou de repente tem gente que vira a cara para você, você não sabe nem o que você fez. Pega ranço de graça. Tem gente que chega para mim e fala assim, poxa, Ana, fulano falou que está chateado contigo. Eu falo, fala para entrar na fila. Porque primeiro eu preciso entender o que eu fiz para poder pedir perdão, sabe? E a gente vai incomodando por onde a gente passa. Não dá para ser diferente. Não dá para ser diferente, porque é a ação de Deus em nós que provoca isso em quem tem vontade contrária dele, sabe? Mas o importante é eu saber que no meio dessas perseguições, quem vai me justificar é o que diz o versículo 30. É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor que justifica. Você está passando por calúnia. Teu nome está por aí, ó, em vários lugares. Você não tem nada a ver com isso. Quem vai te justificar? É o Senhor quem vai justificar. Você está sendo julgado, condenado, caluniado, apontado. Relaxa. Acalma teu coração. Sai do Facebook, do Instagram, da rede social, que vai envenenando, que você vê um comentário aqui, um comentário ali. Para de querer saber quem foi que disse, por que disse. Acalma teu coração e pede a Deus que se levante, sabe, em teu favor. E aí o 31, que é o tema do nosso encontro, o que diremos depois disso? Lê aqui, se Deus, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas que por todos nós o entregou, como não dará também com ele todas as coisas? Como ele não dará? Sabe qual é o nome disso? Garantia. Deus. Garantia, sabe? Ele está junto, querido. Ele te separou, ele te escolheu, mas ele não te largou sozinho, não. Ele está junto contigo, sabe? Se levantando em teu favor. O que a gente tem visto é que essa mesma geração que foi escolhida é uma geração que caminha com medo o tempo todo. É uma geração que tem medo de se entregar e de perder tudo. Quando o Evangelho diz exatamente isso: quem perde sua vida por mim ganha. A gente tem dado porções de nós a Deus, quando Ele quer tudo. Para algumas pessoas, Deus pede um pouco. Para outras pessoas, Deus pede muito. Para outras, Ele pede tudo. Tudo. O que Deus tem te pedido? Muito, um pouco ou tudo? Eu preciso entender o meu papel. Eu preciso entender o meu lugar. Sabe, eu não posso ir me entregando, tentando preservar algo para mim, não é dele. Não adianta cantar, caso não sabeis, eu sou da Imaculada, né? E fazer a consagração e renovar, sou escravo por amor, só fico ali, ó. Deus me chama, eu não quero. Deus me envia, eu não posso. Porque eu preciso preservar isso, aquilo outro. Nós somos chamados a viver esse especial de Deus dentro da renovação carismática católica. Poderíamos estar sendo chamados para uma vida religiosa, de largar tudo, de ficar preso, como é que é o nome que diz, gente? Na clausura. Já pensou? Sabe? E dentro do que Ele tem chamado, o quanto você tem feito, o quanto você tem dado. Não adianta a gente querer se autopreservar para levar uma vida com Deus, ou é tudo ou é nada. E com isso a gente vai perdendo tempo e deixando a obra de Deus ser frustrada em várias situações. Ah, mas Deus é Deus. Se Ele não fizer no Martins, Ele vai fazer no Alfredo. Ok, Deus é Deus, sabe? Mas quando Ele levanta um, você entendeu que Deus levantou Saul, e Saul não foi segundo o coração dele, e levou um tempo para Davi ser preparado. Você entende esse tempo? Quando
Quantas pessoas não seriam salvas? Quantos destinos não seriam mudados durante esse período? Deus tem esperado por você. Se você não for, Ele vai levantar outro, mas vai levar tempo para o outro ser preparado para chegar onde você precisa chegar. Eu digo isso a começar pela tua casa. Tem alguém doente na sua casa, você vai para o grupo de oração toda terça-feira, toda quarta, toda quinta, toda semana você vai no grupo de oração. Adoeceu um familiar, você liga para o coordenador: vem aqui rezar. Querido, impõe a mão com autoridade sobre os seus. Começa a usar dessa autoridade que o Senhor tem dado a você. Eu vou dizer para você que a gente tem a utopia de que a nossa família toda vai estar um dia bonitinha na presença do Senhor. E a gente fica frustrado quando isso não acontece. Chega de ficar frustrado. Se só vai você, aleluia. Se você consegue levar um filho, glória a Deus. Mas se a casa está toda bagunçada, seja você essa coluna que sustenta através do Espírito Santo de Deus. Porque nem todos virão. Entende isso? Que nem todos virão. Ana, mas tem uma promessa: eu e minha casa serviremos o Senhor. Eu digo isso. Quando eu saio de casa e o marido fica e a mãe fica tomando conta, está servindo. Não está servindo? Está servindo. Aquilo que você leva para casa, se eles não vão à igreja, a igreja tem que ir lá. E quem é a igreja? Bate no peito. Só não posso ser um cristão que não é um agente de mudança, que não é capaz de mudar. Sabe algo que entristece meu coração? A gente vai para o encontro e a gente vê cristão mal educado, furando fila, dando bronca, sabe? Coordenador que na hora de falar com o servo expõe ao ridículo a pessoa, que falta amor, falta com caridade, é servo carrancudo. É isso que não pode acontecer, porque quando o Espírito Santo entra, ele modifica o meu jeito de ser e ele precisa trabalhar. Então, quando a gente falou que a gente precisa exercer o chamado no ordinário, é porque quando eu estou com o microfone na mão, eu estou me policiando aquilo que eu vou falar. Mas quando eu estou no meu ambiente de trabalho, onde todo mundo fala bobagem, a chance de eu falar junto é grande, é ou não é? É. Então, para isso, eu tenho que ter uma atitude de mudança. E eu vou dizer para você que não basta você mudar. Não basta mudar. Precisa ter o caráter ajustado. Porque a mudança, eu mudo um dia, eu mudo outro, e no terceiro eu estou lá, e no quarto eu estou lá, e a gente começa a diminuir, a gente começa a afrouxar, e quando vê, a gente está a mesma porcaria de antes. Mas quando eu peço a Deus para transformar o meu caráter, aí não tem como. Quando você vê uma situação, você fala: opa, isso já não é mais para mim. Isso não cabe em mim. Isso não me cabe mais. Você já ficou muito tempo com o sapato apertado no pé? Dá um desespero, não dá? A gente para, chega uma hora que a gente não raciocina mais, né? Aquilo incomoda. Não te cabe. Há ações que devem provocar a mesma sensação em você, porque não te cabem mais. Eu preciso entender isso, sabe? Enquanto cristão, aquele que é eleito, aquele que é escolhido, aquele que é separado, precisa entender que o teu chamado, as características de cristão em você, as características do teu batismo, não podem ser negociáveis. Os teus valores cristãos não podem ser negociáveis. Amém, igreja? Amém. A gente não pode ir junto com um bonde, não. Todo mundo faz, todo mundo é desse jeito, mas você foi separado, predestinado, escolhido para viver algo especial com Ele. Então, a partir dessa atitude, sem medo de dizer, sem medo daquilo que vão apontar para nós, porque Ele vai se levantar e Ele vai justificar a cada um de nós, sabe? A gente precisa buscar viver essa relação de amor, de confiança com o nosso Deus, né? Eu tenho experimentado dentro do meu grupo de oração
pequenos e grandes milagres, para a glória de Deus, sabe? A gente tem experimentado isso. A mãe de minha irmã estava no INCA. O INCA 4 é o setor do INCA do paliativo. Estou indo longe, né, da base? Voltei. Estou de novo aqui. Aqui. INCA 4 é aquele setor do INCA para paliativo. Já não tem mais o que fazer. O câncer, o tumor espalhou, tomou conta de tudo. E ela estava lá e a família ia visitar. Foi fazer um exame de rotina, os médicos acharam estranho quando viu. Não tinha mais câncer. Não tinha mais câncer. Para a glória de Deus. É a mãe de uma intercessora nossa. Em agosto agora nós fizemos um retiro, um encontro para servos. Um mês depois a menina mandou uma mensagem e falou: Ana, você não sabia, eu conheço ela, acompanho ela da paróquia do Padre Silvio. E ela disse: Ana, você não conhece a minha história. Há 5 anos eu estava sofrendo com um câncer medular e já estava na fila para o transplante. Eu fui semana passada para fazer um exame e não tem mais câncer. Não tem mais câncer. Vamos aplaudir, aplaude mesmo. Esse Deus maravilhoso. Essa semana a avó de uma serva, de uma intercessora, 90 anos, descobriu um câncer na mama. Não tem o que fazer com 90 anos, não tem quimioterapia que se cure. Não tem intervenção cirúrgica que vai resguardar a vida de uma senhora de 90 anos. Mas ainda assim a família optou pela cirurgia. Vamos retirar a mama. Quarta-feira passada ela entrou no centro cirúrgico, abriram e fecharam. Não é porque estava tomado, não, é porque não tinha mais câncer. Não tinha mais câncer, não tinha mais nada ali dentro. Uma outra intercessora estava tão chorosa por esses dias, porque já estava 1 ano sem ver o filho foi morar em Portugal e não conseguia vir, já estava 1 ano, e decidiram vir agora para esse mês e iam fazer surpresa para ela. Sabe, o marido sabia, a outra filha sabia, ela não sabia. A gente sabia também, ali tentando, aguentar. E ela toda chorosa porque ia fechar o ano de 2022 sem ver o filho. O filho veio de Portugal para São Paulo, pegaram um carro alugado para vir para o Rio. Ontem, na Serra das Araras, numa curva, o caminhão da frente transportava botijões de gás e eles perderam a carga toda. Então aquela carga de botijões de gás rolando na Serra das Araras, ele dirigindo o carro atrás, os botijões quicavam e passavam, quicavam e passavam, quicavam e passavam, e nenhum atingiu o carro deles. É isso que a gente tem experimentado. E é isso que a gente tem que buscar, experimentar em cada grupo de oração, sabe? Em cada grupo de oração eu preciso clamar o extraordinário de Deus, porque Ele nos separou para isso, para viver o extraordinário dentro do ordinário. Então o que a gente precisa entender, eu não posso mais ser o mesmo. Óbvio, Ana, quando eu olho para mim hoje, eu falo: caramba, Deus, me desculpa aí, mas eu vou melhorar, porque eu tenho muita coisa. Muita coisa. Aprendi aqui no encontrão, se eu não me engano, era Júlio que veio pregar, e ele dizia, há não sei quantos anos ele falava: Deus me tirou do mundo e ainda está tentando tirar o mundo de mim. Eu digo isso, aprendi. Há 22 anos Deus me tirou do mundo. E há 22 anos Ele tenta tirar o mundo de mim, sabe? É gradativo, a cada dia, porque tem coisa que volta, não volta, irmã? E com força. E com força. A gente pensa assim: nossa, eu achava que eu não era mais capaz de retroceder, e ali, retrocedi. Falo para os meus: quem está de pé, cuide para que não caia. É muito triste. Hoje eu estou voltando aqui ao vicariado Campo Grande, antigo Santa Cruz. E estou vendo um monte de rostinhos daquela época. O coração se alegra. Porque às vezes a gente vai em lugar e a gente pergunta: cadê fulano? Saiu. Cadê ciclano? Abandonou. Não está mais. E eram potências,
Eram potências. Então aquele que está de pé, cuide para que não caia, porque, querido, aquilo que a gente conquista com Deus, para a gente retroceder é muito rápido. É muito rápido. A gente pode avançar, mas é num dia, é num piscar de olho que a gente perde tudo, sabe? Então é preciso ter muito cuidado. E aí quando eu olho para mim, eu falo, tenho que melhorar muito, mas eu olho para trás e eu falo, eu já não sou mais a mesma. Aleluia. Você olha para trás e identifica isso, que você não é mais o mesmo. Mas agora é preciso ousadia e coragem. É ir de frente mesmo, sabe? Entendendo que esse amor de Deus te sustenta. Te sustenta. Esse amor que te elegeu, que te escolheu, é a tua garantia. Porque se Ele está contigo, ninguém vai contra você. Ninguém vai contra. Então eu não tenho que ter medo de notícia ruim. Eu não tenho que ter medo do exame que eu tenho que fazer. Eu não tenho que ter medo da atitude que eu vou tomar, da escolha que eu vou fazer, porque Ele está comigo. Podem não se agradar de você, mas se você tem o favor de Deus, faça. Se você tem o favor de Deus, vai para cima. A gente só não pode ficar, a irmã ali falava, a gente tem que defender Nossa Senhora enquanto cristãos católicos e chegar desse mimimi de estar no meio dos outros e fingir que a gente não é ninguém, porque eu não quero ir contra. Não, eu preciso falar, porque se eu não falo, as pedras falam. Então eu preciso falar, porque eu fui levantada na minha geração para isso. Sabe? Para dizer que a renovação carismática não morreu. Renovação carismática é lugar de milagre, sim. É lugar de atualização de Pentecoste. É lugar de viver Pentecoste diferente, sim. Não viramos grupo de reza. Não viramos círculo bíblico. E amém que existam. Mas o teu chamado não é esse. O teu chamado é outro. E a gente precisa se levantar, se permitir ser levantado em todo o tempo, seguindo a palavra. 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas que por todos nós o entregou, como não dará também com ele todas as coisas? 33, quem poderia acusar os escolhidos de Deus? Quem os justifica? Quem os condenará? Cristo Jesus, que morreu, melhor, que ressuscitou, que está à mão direita de Deus, é quem intercede por nós. Aleluia, lê comigo, a partir do 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Realmente está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia inteiro. Somos tratados como gado destinado ao matadouro. Mas em todas essas coisas, o quê? Somos mais que vencedores. Pela virtude daquele que nos amou. Pois estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outra qualquer criatura nos poderá apartar do amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Aplauda! Aplauda a palavra de Deus! Aplauda! Essa é uma verdade sagrada, é uma verdade de fé e só não acontecerá na tua vida se você não permitir. O único que pode frustrar o plano de Deus na minha vida sou eu. Sou eu. Porque Ele me deu livre-arbítrio. Ontem eu falava com meu filho tem 16 anos. Ele não caminha, mas conhece a Bíblia. Aleluia, porque os valores estão lá. E ontem eu falava para ele questionando algumas datas, mãe, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, olha, aqui eu não posso, aqui eu não posso. Eu senti que ele ficou meio triste, que eu tinha missão nesses dias. Falei, você entende o meu papel diante de Deus? E aí ele falou de uma forma meio rasa, mãe, você canta, você toca, você prega, você ajuda as pessoas. Eu falei, não é isso. E aí eu me pus a explicar para ele essa questão da eleição, e eu dizia isso, eu sou um passarinho
que estou com a janela aberta, a porta aberta, só que eu não quero sair. Porque atrelado a isso está a tua vida também. A palavra de Deus diz que aquele que ama o Senhor e faz a sua vontade, a sua 1000ª geração será salva. Aleluia. Se ele não estiver na presença do Senhor, mas eu estiver, eu posso justificá-lo. Vou chegar lá em cima e Deus vai falar: você que é a mãe do Breno, a gente está com ele também. Essa é a nossa garantia, gente. A gente não renuncia só por nós, não. Tem toda uma casa atrás, tem toda uma comunidade atrás de nós. Por isso eu digo, o teu chamado ele não pode ser negociável. Chega disso de hoje estar na presença do Senhor e fica 3 semanas sem missa. Chega disso de não poder rezar o texto porque você está cansado demais. Chega de botar o teu joelho no chão e pedir a Deus o emprego, e quando Ele te der, a primeira coisa que você abre mão é da igreja, porque não tem mais tempo, porque está cansado. Prioridade, na certeza de que Ele está junto com você te defendendo. Você não tem noção do que é estar fora da graça, da mão do Senhor, sabe? A gente fala, né? A destra vitoriosa, a mão direita dele está assim. Não é a mão dele que sai, é você que foge. Entende isso? Um dia nós estávamos em retiro e de repente começou a estar forte. A gente estava no retiro e sabe quando você está naquele momento de oração que não flui? Né? A gente vai fazendo um esforço e clama e parece que a coisa não acontece, a gente sem entender. E de repente a gente começou a clamar mais, porque parece que carismático tem a coisa do grito, né? Meu grupo de oração grita muito. E parece que a gente vai trazer o Espírito Santo na força. Grita, a gente grita, carismático grita, não grita? A gente chama. Dá certo. E a gente começou a chamar na força. Vem, Espírito Santo, vem. De repente começou a abrir, fechar a janela, o vento entrou, caiu o quadro e uma coisa que não foi boa. A gente sentiu que não era a presença de Deus ali. Uma coisa angustiou, sabe? As pessoas começaram a passar mal, foi uma coisa ruim. E a gente começou a orar e de repente a ordem se fez, a paz se fez. E a gente sentiu a presença do Senhor e começamos a falar o que aconteceu. E Deus falou em profecia através da minha e da irmã. A minha mão está sempre sobre vocês, porém eu a retirei por um instante para vocês entenderem o que acontece. Eu falei, eu não quero isso. Foi um lance, não sei se durou 1 minuto, foi um breve momento em que nós ficamos descobertos e foi um caos. Então vamos, queridos, acertar o passo e tomar posse desse chamado. Que mais línguas de fogo saiam do Vicariato Campo Grande, como daqui saiu o Vicariato Santa Cruz, que saiam outros, sabe? Que outros grupos de oração se levantem, que os coordenadores que estão desanimados porque o teu grupo de oração está vazio, entenda, não é quantidade, é entrega. Não é sobre ter muitos, é sobre dar tudo naqueles que têm. É preciso coragem. O que Deus pode te pedir hoje que você não tem coragem de dar, é isso que precisa mudar. É isso que precisa mudar. Às vezes a gente pede ao Senhor, eu quero a minha casa própria, Deus, eu quero o meu carro, eu quero isso, eu quero aquilo. É errado o carismático pedir, o cristão pedir. Eu posso ter um carro bom, mas o meu carro não pode me ter. Entende isso? Sem viver na riqueza, sem viver na pobreza. Se Deus falar, me entrega, você tem que entregar. Eu preciso ter coragem. É romper com aquilo que não está legal. Chega de carismático ficar assustado quando a Light chega em casa. Chega, querido. Rompe com isso. Na ousadia. Tem carismático que falar, mas é o meu marido que põe. Mas você não está fazendo nada para tirar
Eu nunca vi o justo desamparado, diz a palavra de Deus, sabe? É preciso entregar tudo e mudar o caráter. Quero dizer, me permita, Marquinhos, nosso grupo de oração não é posto de abastecimento. Como assim? Eu estou ficando vazio e eu vou no grupo de oração, e aí eu bebo e eu volto para casa. Estou ficando vazio, eu vou no grupo de oração. Se o teu grupo de oração está fazendo isso na vida das pessoas, está errado. Ana, mas não é legal a pessoa se encher? Não, você não foi chamado para ser posto de gasolina espiritual. Teu grupo de oração precisa ser lugar de transformação de vida. Não é muleta de ninguém, não é apoio de ninguém. As pessoas precisam ser mudadas, transformadas a partir de você que é servo, de você que está à frente. Eu preciso mudar para inspirar outras pessoas a mudarem. Afinal, a gente não é focado em exemplos, não é isso? A gente não busca referência. Não tenha medo de ser referência para o outro. E a gente, quando é referência, a gente precisa dizer, olha, no meu grupo de oração eu falo isso, a gente gosta muito de camisa. Essa é a camisa da célula jovem que a gente tem, porque eu estou me sentindo muito jovem. Né? A gente bota as camisas assim para achar que... Teve uma época que as coisas não estavam acontecendo, era só problema. E aí a gente reunia os irmãos para orar, chegava a dar ranço ao preto. Por que dava ranço? Porque era um muro de lamentações, sabe? Quando você começa o círculo de oração e todo mundo começa a reclamar da vida. Mimimi. Tem paciência não, fico meio irritada com isso, sabe? Né? A gente é chamado para adoração, para louvor. Não é para ficar falando que a vida está errada, que mimimi, não. Ele sabe, ele conhece. Mas estava todo mundo assim, entrava no Santíssimo, entrava para orar antes do grupo acontecer, e aquele mimimi, eu cheguei atrasado, porque lá em casa, aí a gente saía e ia para a Assembleia também cheia de problema e a coisa não estava fluindo. Oramos e Deus falou, tira a camisa. Falei, hein? A gente acabou de fazer a camisa, sabe? Bola bonita, tira a camisa. Falei, Deus falou, é preciso desconstruir para que eu possa reconstruir. Vocês estão focados olhando para a Assembleia, mas vocês não têm olhado para mim. O segredo do servo é olhar para Ele. Pensa, você está na rua, você passa por alguém que está olhando para o alto. O que você faz, Mônica? Você olha também, entendeu? A Assembleia estava olhando para o servo, estava vendo problema olhava. O servo olhava para a Assembleia, via problema e ficava nesse looping, nesse círculo. A gente tirou a camisa, a gente se juntou com eles e a gente começou a olhar para o alto. E eles vieram junto com a gente. É isso. Tem 3 servos no teu grupo de oração, seja os 3 olhando para o alto, focado no eterno, que o restante vem, sabe? Que o restante acontece. Na tua casa está tudo desengonçado, olha para o alto. Uma hora teu marido vai olhar na mesma direção que você. Uma hora teu filho vem junto, vai olhar na mesma direção que você. Isso com o caráter sendo mudado e transformado a todo tempo, entendendo que você não está sozinho não. Lê comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Fica de pé. Já louvo o Senhor por esse chamado, por essa eleição.